Quer estudar as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e aprender mais sobre esse assunto? Então fique ligado neste vídeo, porque hoje vamos falar sobre as DCNs para a educação básica. E para não perder os próximos vídeos sobre DCNs e ficar ligado em todas as novidades, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Vem comigo! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. E hoje para estudarmos as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Iniciaremos agora o nosso estudo neste e nos próximos vídeos sobre este tema. E é muito importante conhecer este documento, que ele normatiza o trabalho curricular, que ele normatiza o trabalho com o aluno, colocando o aluno no centro do processo de aprendizagem e dando orientações para organizarmos nosso trabalho pedagógico. Então pegue seu arquivo impresso, se você não tem, acompanhe na tela, faça os seus rascunhos e vamos estudar, ok? Esse documento, ele trata da resolução número 4, de 13 de julho de 2010, do Conselho Nacional de Educação. Então vamos lá para o primeiro artigo dessa resolução, que institui as diretrizes, as DCNs, para a educação básica. A presente resolução define diretrizes curriculares nacionais gerais para o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades de educação básica, baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, à preparação para o exercício da cidadania, à qualificação para o trabalho, na vivência e convivência em ambiente educativo. E tendo como fundamento, beleza, vamos parar por aqui. As diretrizes curriculares nacionais, ela fala do conjunto orgânico. O que é orgânico? Vivo. Sequencial é uma sequência, articulado, está em conjunto, das etapas e modalidades da educação básica. O que são etapas e o que são modalidades? Etapas são as etapas em que se divide a educação básica. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, são as etapas. Agora, modalidades são as formas pelas quais a educação acontece. Educação profissional, educação indígena e quilombola, educação especial, educação à distância. Então, são modalidades, são formas dessa educação acontecer. Educação de jovens e adultos também. Então, essa resolução, ela define as diretrizes dessas modalidades e etapas de educação básica, e ela se baseia em quê? No direito que toda pessoa tem de desenvolver-se plenamente. E onde isso fala? A LDB, no artigo 2º, fala que a educação, dever da família e do Estado, ela tem que visar o pleno desenvolvimento do educando. Então, é um direito do educando e de toda pessoa o seu pleno desenvolvimento. Não só uma obrigação do Estado e da família, mas é um direito desenvolver-se plenamente. É um direito sua preparação para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, na vivência e na convivência de um ambiente educativo, ou seja, um ambiente em que ele vai aprender. A resolução define as diretrizes e tendo como fundamento, ou seja, qual o fundamento para a definição das diretrizes curriculares nacionais. Vamos lá? A responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, inclusão, a permanência, a conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, a aprendizagem para a continuidade dos estudos e a extensão da obrigatoriedade da gratuidade da educação básica. Ou seja, o fundamento é a responsabilidade que Estado, família e sociedade têm de democratizar o acesso à escola, a inclusão na escola, a permanência na escola e a conclusão dos seus estudos, fazendo com que a instituição educacional obtenha sucesso e que os alunos tenham condições de continuidade de seus estudos, que a obrigatoriedade e gratuidade da educação básica se estenda a mais pessoas e que todos os brasileiros possam ter acesso a uma educação de qualidade. Vamos lá para o artigo 2º. Os objetivos. Importante. Estas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivo. Então vamos lá analisar os 3 objetivos. E é muito importante você prestar bastante atenção, porque
Quando nós temos 3 objetivos em tópicos assim, pode ser que a questão mostre, analise os objetivos e depois eles mudem alguma e pergunte quais estão corretas, entenderam? É bem comum a gente ver isso. Então vamos analisar cada um. Primeiro, sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Então, nós temos as diretrizes gerais para a educação básica. E essas diretrizes gerais, elas sistematizam o quê? O que a Constituição fala, o que a LDB fala e as outras leis. O que é que todas as leis da educação falam? A Constituição fala de educação, a LDB fala de educação e outras leis. O próprio ECA fala de educação e outros dispositivos que foram publicados. Essas diretrizes, elas vão sistematizar, vai juntar tudo, vai pegar tudo e colocar numa coisa só. Para quê? Para traduzir tudo isso em forma de orientação. E as orientações visam garantir uma formação básica a todos e o foco são os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola, os estudantes. Então aqui as DCNs, as diretrizes curriculares nacionais, elas trazem o aluno para o centro do processo, ok? Próximo. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação, a execução e avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica. Ou seja, permitir com que se reflita, com que se critique e pense dessa maneira quando formular o projeto político-pedagógico da escola e também executá-lo. Vamos falar de projeto político-pedagógico aqui nessas aulas sobre as DCNs, mas é preciso ter um olhar crítico, um olhar reflexivo, tanto na formulação, elaboração, aplicação e até avaliação do projeto político-pedagógico. Próximo. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos dos diferentes entes federados e as escolas que integram indistintamente a rede a que pertençam. Então, orientar os cursos de formação inicial e continuada de professores, ou seja, as graduações, as licenciaturas e também aqueles cursos de capacitação e também orientar os sistemas educativos em relação à educação. Então, as diretrizes têm 3 objetivos. Traduzir tudo que a legislação da educação fala, vai traduzir em forma de orientações, vai orientar e propor uma reflexão sobre o currículo e orientar as formações para os professores para que possa se ter um reflexo na educação, ok? Então, vamos lá. Os 3 objetivos, artigo 3º. As diretrizes curriculares nacionais específicas para as etapas e modalidades da educação básica devem evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, sociais, culturais, educacionais, a função da educação na sua relação com o projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, fundamentando-se na cidadania, na dignidade da pessoa, o que pressupõe igualdade, liberdade, pluralidade, diversidade, respeito, justiça social, solidariedade e sustentabilidade. Ou seja, as etapas e modalidades da educação básica, elas também têm as suas diretrizes. Existem diretrizes curriculares nacionais para educação infantil, fundamental, para ensino médio, para educação de jovens e adultos, para educação especial, para educação quilombola, para educação à distância. Existem diretrizes diferentes no nosso país. Essa que nós estamos falando agora, estudando, são diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Tudo está condensado aqui. E essas diretrizes específicas da educação infantil, fundamental e médio, elas devem evidenciar o seu contexto e o aluno no contexto em que ele está inserido, levando como ponto de partida as referências dos documentos legais, constitucionais e também a perspectiva de formação plena, formação para educação cidadã e para preparação para o trabalho, pressupondo aqueles princípios de igualdade, liberdade, pluralidade, entre outros, ok? Artigo de número 4º. Vamos falar sobre as referências conceituais, os conceitos que embasam e que balizam a construção dessas DCNs. Artigo 4º.
As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia a todos os educandos de um ensino ministrado de acordo com os princípios de: primeiro, igualdade de condições para acesso, inclusão, permanência e sucesso na escola. Aqui já ampliou o que a LDB trazia, né? Igualdade de condições para acesso e permanência. Aqui fala igualdade de condições para acessar, ou seja, chegar até a escola. Incluir-se, ter condições iguais para se inserir naquele contexto de fato. Permanecer, ficar. E sucesso, obter êxito nesse aprendizado. Então você que não assistiu o comentário sobre esses princípios, assista a primeira aula sobre LDB, que eu mastigo bastante a maioria desses princípios aqui, então é necessário que você assista para fazer um pouco mais de sentido, ok? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Nossa educação, ela tem o direito, ela tem a liberdade de divulgar o seu pensamento, aquilo que é descoberto, a arte, a cultura, aquilo que é produzido de conhecimento. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Existem diferentes ideias e concepções pedagógicas no contexto da escola, formas de pensar em pedagogia, forma de conceber o ensino. E vejam que esses princípios são parecidos com os princípios da LDB, ok? Ah, mas a LDB ela possui 13 princípios e aqui só tem 11. Mas lembre-se que esta lei aqui, essas DCNs, são de 2010. O princípio 12 foi incluído em 2013 e o outro em 2018. Então, por isso que não estão aqui. Respeito à liberdade e aos direitos. Lá na LDB fala preço à tolerância, mas respeito à liberdade e respeito também aos direitos que todos possuem. Se há liberdade, há também que se ter respeito à liberdade que todos possuem. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, podem haver públicas e podem haver privadas. Lembrando que privado não quer dizer que é particular. Uma escola, por exemplo, que ela é uma escola de uma igreja X, igreja luterana, só pode participar daquela escola quem é membro daquela igreja. Então é escola privada. Então não necessariamente é uma escola particular, talvez eles não cobrem mensalidade, mas é privado, entendeu? Mas a particular ela é privada. Então nem toda privada é particular, mas toda particular é privada. Agora, nas instituições públicas e gratuitas, fala o quê? Gratuidade do ensino público e estabelecimento oficial. Aquela que é pública tem que ser gratuita em estabelecimento devidamente constituído, credenciado, regularizado, autorizado, credenciado. Valorização do profissional da educação escolar, valorização de todos aqueles professores, reconhecimento de todos os profissionais que trabalham na escola, de todos aqueles que estão envolvidos no processo de ensino. Gestão democrática do ensino público na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino, ou seja, na forma das legislações. Que legislação? Deixa eu escrever aqui. LDB, artigo 14. Não, é 14, eu escrevi errado aqui. Quem é aluno meu e assíduo sabe que eu sempre falo. Gestão democrática, artigo 14 da LDB. Onde que a gestão democrática está definida? A gestão democrática está lá no artigo 14 da LDB. Vamos lá, garantia de padrão de qualidade. A educação precisa de um padrão de qualidade. Como? Todo ano vem as provas externas, PAEB, ANEB, SAEB, que avaliam a escola, o Enem, e eles baseiam-se em descritores de aprendizagem, ou seja, de qualidade, que os alunos precisam atingir. Então, verifica como os alunos estão, para verificar o rendimento dos alunos e bem como o trabalho da escola, para que se tenha um padrão de qualidade. Se a escola for mal, vamos fazer ações para ela melhorar o seu resultado. Valorização da experiência extraescolar. Valorizar tudo que o estudante vive e aprendeu fora da escola. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e práticas sociais. Ou seja, estabelecer um vínculo, uma relação entre a escola, entre aquilo que ensina na escola, entre aquilo que é o trabalho, aquilo que é econômico, aquilo que é profissional e também a prática social, o fazer sociedade, o ser cidadão. Vamos lá para o artigo 5º. A educação básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude. Cara, que frase! Vocês precisam anotar essa frase porque é frase de concurso. A educação básica é direito universal e alicerce indispensável para o exercício da cidadania em plenitude.
Então, a educação básica é um direito de todos, de todas as pessoas, sem contar que é um alicerce, uma sustentação indispensável para o exercício da cidadania plena. Para você ser um cidadão pleno, você precisa ter educação. Educação não fala educação de bons modos, mas esse saber, essa aprendizagem, da qual depende a possibilidade de conquistar todos os demais direitos definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na legislação ordinária e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão. Então, eu entendo que a educação, ela nos permite exercer nossa cidadania com plenitude. E isso tudo depende da educação. Todas as outras coisas, nossos direitos definidos na Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso nos permite conquistar esses direitos, tudo através da educação. Artigo 6º. Na educação básica, é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar em sua inseparabilidade, buscando recuperar a função social desse nível de educação, a sua centralidade, que é o educando, a pessoa em formação na sua essência humana. Centralidade, que é o educando. Pessoal, educação básica, nesse nível, a centralidade é o educando. O centro de tudo é o educando. E aqui fala, é necessário lembrar das dimensões do educar e do cuidar na sua inseparabilidade. Não há como separar o educar e o cuidar. E aqui, embora tenha uma ênfase para a educação infantil, porque a educação infantil ela fala de cuidar e educar. E é inseparável essas duas funções. A escola, ela também tem a função de cuidar. E esse cuidado, ele estende-se a toda a educação básica. Mas como? Porque a gente entende que a gente traz aquela função educativa geral, aquele cuidado, aquela preocupação em todas as etapas, as etapas da educação básica. Então, há uma inseparabilidade. Para quê? Para que nós possamos cumprir a função social da escola na sua centralidade, que é o educando, cumprir o nosso compromisso com o educando, ok? As DCNs trazem que na centralidade da educação básica está quem? O educando. O educando, como que ele é considerado nas DCNs? Pessoa em formação na sua essência humana. Então, é uma pessoa em formação e está no centro da educação básica. Vamos falar agora sobre o Sistema Nacional de Educação. A concepção de educação deve orientar a institucionalização do regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, no contexto da estrutura federativa brasileira, em que convivem sistemas educacionais autônomos para assegurar a efetividade ao projeto de educação nacional, vencer a fragmentação das políticas públicas e superar a desarticulação institucional. A concepção de educação que as DCNs trazem, elas devem orientar essa institucionalização de um regime de colaboração. Sempre quando nós falamos em educação e entes federados, falamos em estados, municípios e União, nós precisamos lembrar que existe entre eles algo chamado de regime de colaboração. Isso é questão de concurso, tá? Regime de colaboração entre União, estados e municípios. Dentro dos estados também entra o Distrito Federal. União, Estados, Distrito Federal e os municípios. E nesse sentido, a educação ela deve permitir institucionalizar e superar essa fragmentação de políticas que se tem nas instâncias federativas, ou seja, o Estado faz uma política educacional desarticulada da política municipal, desarticulada da política nacional, ou seja, a intenção é integralizar e institucionalizar uma colaboração que de fato caminhe na mesma perspectiva, ok? Ainda nesse artigo, nós vamos falar. Essa institucionalização é possibilitada por um Sistema Nacional de Educação, no qual cada ente federativo, com suas peculiares competências, é chamado a colaborar para transformar a educação básica em um sistema orgânico, sequencial e articulado. Então, cada ente federado, cada estado, o distrito e cada município devem entender o seu chamado para colaborar com a transformação da educação básica. Como? O foco da educação básica ser um sistema orgânico,
sequencial e articulado. Já falamos isso lá no início. Educação básica é um sistema orgânico, porque é vivo. Sequencial, porque tem sequência. Começa do início e vai até ao final. E articulado, porque fala, dialoga etapa por etapa. Então, essa institucionalização vai ser possibilitada pelo sistema, mas é preciso que cada município, estado e o Distrito Federal compreendam e assumam seu chamado para colaborar com essa integralização do sistema. Continuando, parágrafo 2º. O que caracteriza um sistema é a atividade intencional e organicamente concebida que se justifica pela realização de atividades voltadas para as mesmas finalidades ou para a concretização dos mesmos objetivos. Ou seja, o Sistema Nacional de Educação vai ser um sistema que integralizará todas as políticas de estados, municípios e do Distrito Federal voltados de uma forma orgânica para a realização de atividades da educação, na mesma finalidade, na mesma perspectiva, para alcançar os mesmos objetivos. O regime de colaboração entre os entes federados pressupõe o estabelecimento de regras de equivalência entre função distributiva, supletiva, normativa, de supervisão e avaliação da educação nacional, respeitada a autonomia dos sistemas e valorizadas as diferenças regionais. Então vamos lá. O regime de colaboração entre os entes federados pressupõe o quê? O que esse regime pressupõe? O estabelecimento de regras de equivalência entre suas funções. Que funções? Distributiva, o governo federal recebe e distribui para os estados. Os estados recolhem impostos e distribuem para os municípios. Supletivo, ou seja, completa, falta recurso, o estado vai e completa, o governo federal completa. Normativo, estabelece as normas. Supervisão, acompanha, avaliação, avalia toda a educação nacional. Então, esse regime, ele pressupõe estabelecer regras de equivalência, união e integralização, respeitando a autonomia de cada sistema, valorizando as diferenças, mas caminhando para o mesmo objetivo. Então, quando falamos de sistema de educação nacional na perspectiva das DCNs, nós falamos de um sistema único em que todos trabalharão para a concretização dos mesmos objetivos dentro da educação, ok? Acesso e permanência para a conquista da qualidade social. Vamos aí, continuando. A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção e da distorção, resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista coletiva de todos os sujeitos do processo de ensino. Então vamos lá. A garantia do padrão de qualidade que nós falamos naquele princípio, ela visa o quê? O que ela contempla? E aqui nesse artigo 8º, ele vai falar que a qualidade social da educação, ela é resultado de um processo e é questão de concurso. Quando perguntar o seguinte, conforme as DCNs, a qualidade social da educação se dá como resultado de pleno acesso, inclusão, permanência dos sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, redução da retenção, que é ficar reprovado, redução da distorção e idade séria, aquela aluno com a idade totalmente diferente da esperada para aquela sala. Então, assim, tudo isso resulta na qualidade social da educação. Isso que é qualidade. O aluno permanecer, ser incluído, ter sucesso na escola, o aluno conseguir aprender, ter menos evasão, acabar com a evasão, acabar com essa, superar e reduzir a retenção, e acabar com a distorção e idade séria. Então, isso é qualidade social da educação, ok? E isso, a qualidade social da educação, é uma conquista coletiva de todos os sujeitos. Então, ela resulta de tudo isso e é uma conquista de todos. Artigo 9º. A escola de qualidade social adota como centralidade quem? O estudante e a aprendizagem. Lembra que as ECNs sempre estão trazendo o aluno para o centro? Não se esqueçam disso. O que pressupõe atendimento aos seguintes requisitos, ou seja, uma escola de qualidade, ela corresponde ao atendimento de que requisitos? Vamos conhecer esses requisitos agora. Primeiro, deixa eu
eu tentar aqui botar a tela. Isso, acho que dá para ver o 1 agora. Que aí eu consigo pegar o máximo possível. Primeiro, revisão das referências conceituais quanto aos diferentes espaços e tempos educativos abrangendo espaços sociais na escola e fora dela. Ou seja, rever todas as nossas concepções e referências quanto aos espaços e tempos educativos, quanto à escola, que é um espaço educativo, quanto à família, a casa, o lar, a sociedade, que são espaços educativos, abrangendo tudo, tanto a escola quanto fora. Qual a nossa concepção? Aqui a gente tem uma concepção antiga e retrógrada de a escola ensina, a família educa. Não, gente. Eu entendo que tudo é educação. Tudo é educação. A escola cuida. A escola ensina, a família também ensina. Se a família não ensinasse, eu diria que o aluno chegava para a escola com uma folha em branco, como ele não aprendeu nada. E ele não vem com uma folha em branco. O aluno, ele vem cheio de conhecimentos, saberes e vivências. E isso é ensino também. Então, eu entendo que a gente tem que superar essa visão dualista do educar e entender que é preciso revisar e conceber de uma nova forma todos os espaços educativos, a escola, a família, a sociedade. Consideração sobre a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade. Ou seja, é preciso ter uma consideração e levar em conta. O que é considerar? Levar em conta todos os fatores de inclusão, de valorização das diferenças, da pluralidade, da diversidade, para que se resgate, para que se leve os alunos e todos em geral a respeitar as várias manifestações que cada comunidade, cada grupo possui. Terceiro, foco no projeto político-pedagógico, no gosto pela aprendizagem e na avaliação das aprendizagens como instrumento de contínua progressão dos estudantes. Ou seja, ter um foco no PPP, projeto político-pedagógico, ter um foco no gostar, no prazer em aprender e ter um foco em uma avaliação de aprendizagem como um instrumento de contínua progressão. Ou seja, a avaliação da aprendizagem ela não deve ser só para verificar, para reprovar ou aprovar, mas sim ser um instrumento de contínua progressão, ser uma forma de conhecer o aluno, o que ele não aprendeu e o que ele precisa aprender para progredi-lo, para fazer com que ele aprenda. Então, um ponto importante aqui nas DCNs, a avaliação das aprendizagens é vista como instrumento de contínua progressão dos estudantes. Anotem isso aí, ok? Ponto 4. Interrelação entre a organização do currículo, do trabalho pedagógico e da jornada de trabalho do professor, tendo como objetivo a aprendizagem do estudante. Ou seja, a organização do currículo, o trabalho da escola e a jornada de planejamento do professor deve ter uma relação totalmente ativa para que o aluno alcance a aprendizagem, que é o objetivo de tudo. 5. Preparação dos profissionais da educação, gestores, professores, especialistas, técnicos, monitores e outros. Então, essa qualidade da educação pressupõe uma preparação de qualidade também para profissionais que estão envolvidos na área da educação. 6. Compatibilidade entre a proposta curricular, a infraestrutura entendida como espaço formativo dotado de efetiva disponibilidade de tempos para sua utilização e acessibilidade, ou seja, a proposta curricular que a escola possui, ela deve estar de acordo com a infraestrutura que a escola tem, ou seja, o espaço educativo ele permite as vivências, experiências, atividades que a proposta curricular estabelece. Então, é preciso haver essa compatibilidade para que aquilo que se propõe na proposta curricular seja possível de ser realizado. 7. Integração dos profissionais da educação, dos estudantes, das famílias, dos agentes da comunidade interessados na educação. Ou seja, todas as pessoas envolvidas que têm interesse no resultado da educação, que buscam o sucesso da escola, devem estar integrados no mesmo perspectivo, envolvidos no trabalho da escola. 8. Valorização dos profissionais da educação, com programa de formação continuada, critérios de acesso, permanência, remuneração compatível com a jornada de trabalho definida no projeto pedagógico. O projeto pedagógico da escola, além de tudo isso, o projeto político-pedagógico, o PPP, ele deve contemplar as propostas de valorização dos profissionais, ou seja, programa de formação continuada que eles estão inseridos, critérios de acesso, como que eles têm esse acesso? É por concurso, é por processo seletivo? Como que eles permanecem? Por avaliação? A remuneração é compatível? Então, tudo isso precisa estar previsto nas definições do projeto político-pedagógico da instituição. Inciso de número 9.
realização de parcerias com órgãos tais como os de assistência social, desenvolvimento humano, cidadania, ciência, tecnologia, esporte, turismo, cultura, arte, saúde e meio ambiente. Ou seja, uma educação de qualidade, ela pressupõe que a escola estabeleça parceria com diferentes órgãos de diferentes áreas, que a gente sempre vê áreas que contribuem para o desenvolvimento humano. Cidadania, ciência, tecnologia, esporte, turismo, cultura, arte, saúde, meio ambiente, para que se tenha parcerias e tenha-se programas de integralização e formação total do estudante. Artigo de número 10. A exigência legal de definição de padrões mínimos de qualidade da educação traduz a necessidade de reconhecer que a sua avaliação associa-se à ação planejada coletivamente pelos sujeitos da escola. Ou seja, temos hoje uma exigência legal de definir padrões mínimos de qualidade na educação. Estamos falando aqui nos artigos que acabamos de ler de critérios para que se tenha uma educação de qualidade, ou seja, para a gente dizer que a gente tem qualidade na educação e qualidade na escola, que critérios precisam ser contemplados. Então, essa exigência legal, também definidas os parâmetros curriculares nacionais de qualidade na educação, elas traduzem algo. O que essa cobrança? Não se cobra tanto padrão de qualidade, a LDB fala padrões mínimos de qualidade, o ECA fala de padrão mínimo, a Constituição fala de padrão mínimo, as DCNs falam de padrão mínimo de qualidade. Então, essa exigência legal de qualidade na educação, ela traduz o quê? Isso é questão de concurso, ok? A exigência legal de definição de padrões mínimos de qualidade da educação, conforme as DCNs, traduz. O que ela traduz? Então, vamos lá. A necessidade de reconhecer que a sua avaliação associa-se à ação planejada coletivamente pelos sujeitos da escola. Ou seja, a escola precisa reconhecer que a avaliação que ela está submetida e que ela faz, ela é algo planejado, ela faz parte de um todo e ela precisa fazer parte do cotidiano de todos os sujeitos da instituição. A avaliação, ela avalia a escola para a sua melhoria, avalia o estudante para o seu crescimento e para o seu progresso. Dentro desse artigo 10º, vamos fazer algumas observações. O planejamento das ações coletivas exercidas pela escola supõe que os sujeitos tenham clareza quanto, ou seja, as ações coletivas, elas demandam que cada sujeito tenha clareza dos princípios e das finalidades da educação, além do reconhecimento e da análise de dados indicados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e outros indicadores que o complementem ou substituam. Ou seja, todos precisam saber quais as finalidades, quais os princípios da educação e também quais são os dados, quais são os índices, os resultados da instituição no IDEB e em outros parâmetros que medem o resultado, o que eles avaliam e como a escola tem sido. Precisam também ter clareza quanto à relevância de um projeto político-pedagógico concebido e assumido colegiadamente pela comunidade educacional, respeitadas as múltiplas diversidades e a pluralidade cultural. O que? A relevância de um PPP, ou seja, a importância que um PPP tem quando ele é concebido, feito e assumido, tomou posse, assumiram como seu, quando ele é feito de uma forma colegiada. O que é a forma colegiada? Votou democraticamente, participou todo mundo de uma forma democrática, por toda a comunidade educacional, por representatividade de diferentes segmentos, respeitando sua diversidade, sua pluralidade. Clareza quanto à riqueza da valorização das diferenças manifestadas pelos sujeitos do processo educativo em seus diversos segmentos, respeitados o tempo, o contexto sociocultural. A valorização das diferenças, ela nos dá riqueza, ela nos enriquece. E essa valorização, ela enriquece qualquer ambiente, tornando-nos próprios do nosso sistema, entendidos da nossa diversidade, do nosso contexto, do contexto do nosso sistema, para que nós possamos compreender melhor o nosso sistema e o contexto sociocultural em que estamos inseridos. 4. Padrões mínimos de qualidade, custo, qualidade, aluno, que é um valor que calcula o valor mínimo que deve ser aplicado em aluno, quanto que deve ser gasto, considerando todos os fatores, alimentação, material, professor, manutenção da instituição. Vamos lá, dentro do artigo 10º ainda, o parágrafo 2º. Depois eu vou abaixar aqui. Para que se concretize a educação escolar,
exige-se um padrão mínimo de insumos, ou seja, recursos, que tem como base o investimento com valor calculado a partir das despesas essenciais ao desenvolvimento dos processos e procedimentos formativos que levem gradualmente a uma educação integral, dotada de qualidade social. Então, a educação escolar, para se concretizar, ela precisa de insumos mínimos, de recursos mínimos para que tudo dê certo. Então, vamos lá, algumas observações. Precisamos de qualidade social, precisamos de creches e escolas que possuam condições de infraestrutura adequadas e equipamentos. Creches e pré-escolas, elas possuem uma especificidade muito peculiar, são escolas que tratam com crianças e bebês. A partir daí, as escolas de ensino fundamental e médio também precisam de estrutura específica para atender essa demanda. Próximo. Professores qualificados com remuneração adequada e compatível com a de outros profissionais, com igual nível de formação e regime de trabalho de 40 horas em tempo integral em uma mesma escola. Ou seja, precisamos ter professores qualificados e que a remuneração dele, que tem nível superior, por exemplo, seja compatível com outros profissionais que têm um nível superior em 40 horas. É uma política, essa valorização dos profissionais da educação, para essa equiparação de salários e superação dessa desigualdade salarial. Definição de uma relação adequada entre o número de alunos por turma e professor que assegure aprendizagens relevantes. O que deve ter-se de alunos numa turma para que um professor consiga dar conta? Numa sala de primeiro, segundo, terceiro ano é a mesma quantidade que fundamental, na pré-escola, no berçário, na turma de ensino médio. Então é necessário que se tenha essa definição muito clara. E 4, pessoal de apoio técnico administrativo que responda às exigências do que se estabelece no projeto político-pedagógico. Então, saindo da sala de aula, indo para a equipe técnica, para o pessoal de apoio, que precisamos de um pessoal de apoio suficiente para que atenda-se às demandas e às necessidades do projeto político-pedagógico, compreendendo que o projeto político-pedagógico é a tradução de todo o trabalho, toda a necessidade e todos os objetivos da instituição. Ok? Vamos parar por aqui nessa parte. O título 5 a gente continua no próximo vídeo sobre as DCNs. Então, se for possível, releia esses aspectos que nós já fizemos a leitura, esses artigos. E é isso aí. A gente se vê na próxima aula e até mais.